boa tarde, são 12 horas e 2 minutos e é com muita alegria que nós estamos iniciando a edição dessa quarta-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado através da Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Hoje no nosso programa, mais uma prestação de contas das ações sociais do nosso quadro A Hora da Esperança. Participaram do nosso quadro a Maria e o Jorge, ganharam uma festa de casamento. A festa foi nesse último final de semana e o programa Exija Seus Direitos esteve lá registrando esse momento especial na vida do casal. Jorge e Maria começam uma nova etapa em suas vidas. Uma vida de renúncias e comprometimento. A finalidade, fazer o outro feliz. Um ano completou dia 28 agora da tragédia que vitimou 15 pessoas no trânsito caótico na cidade de Manaus e uma série de homenagens às vítimas foi realizada. Como que pode acontecer um negócio desse, né? Mas infelizmente no mundo de hoje nós estamos vivendo mundo do crime, mundo da droga, mundo do vício. Nada melhor pode acontecer, a não ser essas desgraças na vida da família, né? Consumidor procura o programa Exija Seus Direitos para denunciar uma empresa. Segundo ele comprou portas e um portão para sua garagem, pagou 50% do valor à vista, parcelou o restante com cheque. Isso já tem 100 dias, o caso não é resolvido e ele pede auxílio do nosso programa. A edição de quarta-feira do programa Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. São 12 horas e 4 minutos, nós temos a gravação de uma mãe que vem ao programa Exija Seus Direitos para pedir, em nome dela pessoal e em nome de toda a família, informações sobre o paradeiro do Alexandre Gomes Ferreira. O irmão dela tem 37 anos, está desaparecido há 11 dias da mata do Ramal da Morena, no quilômetro 13 de Balbina. Segundo informações, ele tem problemas mentais e isso poderia estar colaborando para que nenhuma informação, nenhuma pista, nenhum detalhe fosse dado à família. Ela está desesperada, já vendeu inclusive a própria residência e nós fizemos uma rápida entrevista com ela que nós vamos assistir agora. O Alexandre Gomes Ferreira, 37 anos, está desaparecido há 11 dias no município de Presidente Figueiredo, mais precisamente nas matas de Balbina. Ele estava trafegando pelo ramal da Morena, no quilômetro 13. A irmã dele, aqui a dona Gilda, está um pouco apreensiva com esse desaparecimento. Como é que estão as buscas? Olha, meu amor, as buscas eles estão indo, já entrou o guarda municipal, né? E aí, como eles estavam cansados, solicitaram o apoio dos bombeiros. Só que, para mim, a quantia de bombeiro que está fazendo as buscas é pouca. São cerca de quantos homens? 7 homens. Ele é uma pessoa especial, se chamar ele não responde, porque ele está doente, ele se esconde. E eu queria mais apoio, solicitar mais apoio, porque eu não vou desistir do meu irmão. Meu irmão é muito importante para mim. Ele não é rico, ele não tem dinheiro, mas eu estou solicitando porque ele é meu irmão e ele é um ser humano. Eu preciso de ajuda, de apoio. Olha, um detalhe importante que chama a atenção, que a Gilda falava pra gente, que o Alexandre tem problemas mentais. E isso não faz muito tempo, desde novembro do ano passado, quando ele sofreu um acidente, foi isso? Foi isso mesmo. Desde quando ele sofreu um acidente, que ele levou uma forte descarga elétrica, ele já ficou, né, assim, atordoado. Aí a mulher dele não teve compreensão com ele, jogou ele na rua, né? Eu achei ele mendigando na rua. E eu estava tentando ajudar ele, porque nós somos órfãos, nós somos entre 4 irmãos, mas eu sou mais apegada a ele. Então eu gostaria muito, muito mesmo que quem pudesse me ajudar para solicitar esse apoio, para ir à busca do meu irmão, eu agradeço muito mesmo. Gilda,
além de homens da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, também mateiros estão imbuídos nessas buscas. Isso mesmo, tem 5 mateiros desde o dia que eles apareceram na mata. E aí eu tenho feito tudo possível para mim aguentar esses mateiros na mata, ajudando a da família do que eu posso. E os mateiros que eu preciso comprar comida para que ele leve para mata, almoço, janta, café, tudo isso eu tô fazendo o que eu posso. Mas o meu... Tirando praticamente de onde você não tem, né? Não tenho. E aí eu já estou nas últimas, aí eu estou desesperada, porque se eu não conseguir dar essa ajuda para eles, eles podem desistir. Ele está na mata, eu sei, ele está pedindo ajuda de mim. Porque nós somos órfãos, só é nós. Eu cuidei dele. Quando nossa mãe morreu, ele cuidou de mim. E assim eu peço muito mesmo ajuda, que vocês não venham desistir de procurar meu irmão, porque eu não vou desistir dele. Aí, portanto, a Gilda está desesperada com o desaparecimento do seu irmão, o Alexandre, há cerca de 11 dias no município de Presidente Figueiredo, mais precisamente na área de Balbino. Voltamos aos estúdios. Recentemente, pessoas de uma família tradicional desapareceram também na mata do estado do Amazonas e até helicóptero foi mobilizado pelo governo do estado. Até helicóptero foi mobilizado, cães farejadores, o grande contingente do Corpo de Bombeiros, enfim, montou-se uma mega estrutura para localizar a família desse grande grupo empresarial do estado do Amazonas. Agora, um cidadão simples com problema mental não tem a mesma sorte por parte do Corpo de Bombeiros e por parte do governo do estado. A pergunta é: quanto vale a vida de um empresário para o governo do estado do Amazonas e quanto vale a vida de um cidadão simples e humilde para o governo do estado do Amazonas? Porque é que 11 dias se passaram e até agora o Corpo de Bombeiros não mobilizou os cães farejadores, não mobilizou um contingente maior do Corpo de Bombeiros, não acionou o reforço aéreo para tentar localizar o Alexandre, que, como nós vimos na reportagem e na emoção da própria irmã, ele tem problemas mentais, ele está na mata há 11 dias, ele não reconhece um comando de voz, ele não atende o comando de voz. Quando questionado, ele não responde. Então é um cidadão especial que mereceria, por parte do governo do estado, o mesmo tratamento que teve um grande empresário. Por que é que o governo do estado discrimina as pessoas dessa maneira? Será que a vida do empresário importante do estado do Amazonas vale mais do que o do Alexandre? Eu queria fazer um apelo aqui ao governador do estado do Amazonas, ao comandante do Corpo de Bombeiros, para que dê o mesmo tratamento a este cidadão que foi dado a grandes empresários que também estavam perdidos na mata. E eles foram encontrados, graças ao grande contingente de homens, de cães farejadores, de apoio aéreo, de helicóptero e coisa que o valha. O governo não pode discriminar as pessoas dessa maneira. Isso é um crime que estão fazendo, deixando um cidadão entregue à própria sorte, quando o governo do estado do Amazonas tem um aparato que possibilitaria encontrar esse jovem que está há 11 dias. E o esforço da irmã é tamanho que ela já vendeu a casa que ela tinha, ela já saiu do emprego, ela contratou pessoas por conta própria, conversa com os mateiros, tem 7 pessoas apenas oficialmente procurando esse cidadão, o que é uma lástima, o que é uma vergonha, o que depõe contra o poder público. O poder público não pode utilizar 2 pesos e 2 medidas para a mesma causa, para a mesma situação, para um caso de desaparecimento. Por que é que no caso de um empresário ou de uma família de empresários na cidade de Manaus, se utiliza uma mega estrutura, se utiliza tudo que está à disposição do poder público e agora para localizar um cidadão simples que tem problema mental, são 7 pessoas que estão fazendo essa busca. Vocês viram que são só os 2 irmãos, são órfãos. Vocês imaginem a ligação que eles têm entre si.
Imagine o desespero do Alexandre, que está longe da irmã há 11 dias. E nem o poder público tem a sensibilidade de levar em consideração todos esses dados, todos esses elementos. Eu queria fazer um apelo aqui à Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, ao governador do estado, para que possa disponibilizar, governador, o mesmo que o governo disponibilizou no caso dos empresários. É o mínimo que o governo tem que fazer para tentar salvar uma vida humana, porque um cidadão em situação normal, em condições normais, já é difícil sobreviver à mata densa e fechada do estado do Amazonas. Imagine com o agravante de ter problema mental. Então, quanto mais tempo o governo do estado demorar para agir, pior vai ser as condições para localizar o Alexandre. Então fica aqui o apelo da família, da irmã, da Gilda. Se você tem alguma informação, por gentileza, vamos ver se a gente consegue fazer uma grande mobilização para sensibilizar também o governo do estado do Amazonas, que tem uma grande estrutura e poderia já ter disponibilizado essa estrutura nos primeiros dias da busca. 11 dias se passaram e até agora nada do governo do estado do Amazonas mobilizar um contingente maior com o apoio aéreo para tentar localizar esse jovem. O nome dele é Alexandre Gomes Ferreira, tem 37 anos de idade. São 12 horas e 13 minutos. Já há alguns dias a Câmara dos Deputados tem se debruçado sobre aprovar, discutir e debater projetos relacionados à segurança pública. E a imprensa está fazendo uma grande confusão com relação à aprovação ontem na Comissão de Constituição e Justiça da admissibilidade da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Os jornais, os grandes blogs já noticiaram o seguinte: a redução explodirá as prisões. Aqui, ó. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, PEC que reduz maioridade penal para 16 anos avança sob críticas. Aqui, maioridade penal aprovada na CCJ. A medida iria agravar o atual sistema penitenciário do Amazonas. 1.143 adolescentes dos sexos masculino e feminino estão em liberdade assistida. A verdade é que estão fazendo uma grande confusão com relação a isso. O que a Câmara fez ontem foi aprovar a continuidade da discussão. A Câmara não aprovou nada, só aprovou a admissibilidade. Agora, vão montar uma comissão especial. Essa comissão especial terá 40 sessões, mais ou menos 2 meses e meio a 3 meses, para discutir e apresentar o relatório entre os membros. O relatório vai a plenário da Câmara dos Deputados. Os deputados têm que ter 308 votos favoráveis para que a redução ocorra. Isso significa dizer que o jovem que tem 17 anos, que tem 16 anos, que pratica crime hediondo, se o plenário da Câmara daqui uns 3 ou 4 ou 5 meses aprovar, ele vai passar a responder como se fosse maior de idade. Então, há um certo equívoco nas informações. A Câmara não aprovou a redução da PEC, aprovou apenas a admissibilidade para que isso ocorra. E eu não sei para que tanto furor nessa questão. Eu não sei para quê. É muito simples. Se houver realmente a redução, e eu defendo a redução, acho que um jovem de 16, 17 anos, ele tem consciência do que ele pratica. Essa história de defender a criança, adolescente que comete crime hediondo, que mata, que sequestra, que estupra, que violenta, que trafica, isso tem que acabar no Brasil. Acabar com a impunidade. A certeza da impunidade faz com que esses jovens ingressem no mercado do tráfico, do roubo, do assalto. Tem muito traficante que utiliza esses jovens também como massa de manobra. Isso tem que acabar no Brasil. Agora, existe uma inversão de valores e de pensamento. Para o jovem não ser apenado criminalmente, quando pratica um crime hediondo, tendo 16 ou 17 anos, é muito fácil, é só não praticar o crime.
Estão fazendo uma tempestade em copo d'água, mas é muito simples, é só o jovem não cometer crime. Se o jovem não praticar crime, se ele não atentar contra a sua vida, se ele não traficar, se ele não assassinar, se ele não matar, se ele não estuprar, se ele não roubar, se ele não furtar, ele não vai ser apenado. Estão querendo defender os bandidos juvenis nesse país e nós não podemos permitir que isso continue ocorrendo. Quantos e quantos casos nós temos de menores vagabundos, delinquentes juvenis, que se aproveitam da sua idade, se aproveitam do estatuto para cometerem crimes faltando 2, 3 e um dia apenas para completar 18 anos. Está cheio de casos assim. É contra estes jovens que nós defendemos a PEC. É contra estes jovens que nós defendemos a redução. Agora, é muito simples. Para o jovem de 16 e 17 anos, se a PEC for aprovada, que eu não sei se será, vai ter uma batalha intensa, mas se a PEC for aprovada, para o jovem não ser preso é simples, é só não cometer crime. Acabou. O que nós não podemos mais é continuar sendo o país da impunidade. E outra coisa, há uma corrente ideológica que defende que isso é uma cláusula pétrea da Constituição e essa cláusula pétrea não pode ser mudada. O ministro Marco Aurélio, que para mim é um dos maiores ministros de todos os tempos que nós temos no Supremo Tribunal Federal, diz que essa matéria é altamente constitucional, que os deputados podem fazer essa alteração. Então tem muito pano para manga, tem muita discussão, tem muita gente que defende esses menores infratores, nós precisamos respeitar todas as ideologias. A Datafolha fez uma pesquisa, 93% da população brasileira se disseram favoráveis à redução. 93%. 93% das pessoas entrevistadas disseram: eu sou favorável à redução da maioridade penal. Aí dizem que o Congresso, que os parlamentares, que os representantes da sociedade precisam ouvir a sociedade. Aí quando os parlamentares têm um posicionamento igual ao que pensa a sociedade, são criticados porque vão reduzir a maioridade penal. Aí durma com barulho desse. 12 horas e 19 minutos, o Rafael procurou o programa Exija Seus Direitos para denunciar uma empresa. Segundo ele encomendou portas, janelas, portões, enfim, uma série de produtos dessa empresa, pagou 50% à vista, R$ 3.500 cobrados, pagou R$ 1.750 à vista, o restante cheques pré-datados. O curioso, o engraçado e o irresponsável de tudo isso é que, segundo o Alexandre, 100 dias depois, a empresa não entregou nenhum produto. Revoltado, ele pediu auxílio do nosso programa. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor. A reportagem é do Oliver Castro. Nós viemos até a Rua Troaris, no conjunto Renato Souza Pinto 1, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, para contar um pouco da história do Rafael Vitor. Ele realizou a compra de um serviço em uma determinada metalúrgica. Rafael, que serviço foi esse? Fiz um pedido de 2 portões, sendo um de garagem e um social, e, segundo o vendedor, uma lixeira que ele me daria de brinde. O valor cobrado por esses objetos instalados foi a quantia de R$ 3.500, na qual, no ato do pedido, eu fiz o pagamento de 50% desse valor, corresponde a R$ 1.750, e parcelei 3 cheques de 583, para 30, 60 e 90 dias. Sendo que o prazo de entrega da instalação de todos esses portões era de 10 dias úteis. E hoje está completando 100 dias. E ele só colocou o portão social e o portão de garagem, que é o principal, que é a minha maior necessidade no momento, ainda não colocou e só dá desculpa, diz que vai resolver, nunca resolve. E aí eu fico sem ter a quem recorrer, na verdade. Procurei ajuda para me solucionar esse problema aí, que sozinho não estou conseguindo. Nós
Nós estamos na rua Arariba, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, em frente à casa do Rafael, para mostrar que após a intervenção do programa, os portões aqui foram entregues, inclusive estão funcionando do jeito que ele sempre sonhou, Rafael. Graças a Deus, né, depois da intervenção do programa, a gente já vinha há 100 dias, né, tentando resolver o problema, fazendo ligações, entrando em contato com o prestador de serviço, e ele nunca dava uma solução. E graças ao programa, né, com a ajuda do programa, a gente conseguiu aí finalizar esse pedido aí desses portões. E portanto, com essa felicidade do Rafael, nós encerramos essa matéria diretamente aqui do bairro do Monte das Oliveiras. É mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Caso resolvido. Muito bem, obrigado ao Rafael pela confiança no nosso programa. Vocês viram aí que no dia que completou 100 dias de atraso na entrega dos produtos, o Rafael veio ao nosso programa, o Oliver Castro foi lá, nós temos uma assessoria jurídica que sempre orienta, que sempre pauta os nossos repórteres com base no que diz a legislação. Então ninguém inventa regra nesse programa, ninguém inventa lei. Ninguém inventa direitos. Tudo que nós falamos aqui tem um amparo legal da legislação maior, que é o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Aliás, o próprio Código, no artigo 66, diz que se a pessoa fizer a afirmação falsa e enganosa, essa pessoa está passiva de ser presa, de ser multada. O que é uma afirmação falsa e enganosa para você que faz portas, janelas e portões e não entrega? Você faz uma afirmação dizendo o seguinte: olha, Rafael, eu estou fazendo aqui um negócio com você, você vai me pagar 50% de entrada, o resto a gente vai parcelar e eu entrego para você todos esses produtos em 10 dias. Se o produto não for entregue em 10 dias, o comerciante está cometendo um crime contra a relação de consumo, está fazendo uma afirmação falsa e enganosa. E segundo a lei, de novo, não sou eu, não é o programa, não é a reportagem, não é o consumidor, é a lei diz que isto incorre em crime passivo inclusive de prisão, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. O que está faltando é que a Delegacia do Consumidor do Estado do Amazonas, ela é muito, mas muito devagar. Muito devagar. Nós temos uma Delegacia do Consumidor que tem que prender estes maus empresários em flagrante, como ocorre em vários outros estados, como ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quando um gerente de supermercado é pego vendendo produtos estragados, produtos fora das suas especificações, produtos descongelados, produtos fora do prazo de validade, sabe o que acontece lá, Paulo César? Lá, Paulo César, o cidadão vai preso, Paulo César. A mosca. Ele é preso, fica lá 3, 4, 5 horas dentro da delegacia, mas é preso em flagrante. Por quê? Porque a lei diz isso, a legislação diz isso. E nós precisamos ter essa postura também no nosso estado. Porque é uma vergonha o que algumas pessoas fazem com os seus clientes. É uma vergonha o que alguns empresários fazem com os seus consumidores. E está aí um exemplo, não precisamos ir muito longe não. O cidadão encomenda, faz a parte dele, confia na empresa, paga à vista 50%, financia o restante no cheque, honra os seus compromissos, a empresa não honra o compromisso dela e fica por isso mesmo. Se não é a intervenção do nosso programa, quantos dias mais o Rafael teria que aguardar para o caso dele ser resolvido? Quantos dias mais seriam necessários para fazer com que a empresa, se é que nós podemos chamar isso de empresa, iria se dignificar a resolver o caso? Essas pessoas precisam entender que o consumidor tem direito, esse consumidor precisa ser respeitado. É uma vergonha. Assistência técnica em Manaus ou no Brasil inteiro é um problema seríssimo, seríssimo. E nós vamos discutir essa questão
e eu vou inclusive sugerir alterações no Código de Defesa do Consumidor para que esses maus empresários não continuem nessa crescente de desrespeito aos consumidores. Eu não tenho nada contra a empresa, empresário, assistência técnica ou coisa que o valha. O que eu tenho é a favor da lei e principalmente dessas pessoas que estão sendo vítimas, estão sendo enganadas no dia a dia por maus comerciantes. É contra esses maus comerciantes que nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para mudar esta regra. Chega do consumidor ser enganado, enrolado de forma desrespeitosa e irresponsável por parte dessas empresas. São 12 horas e 27 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos ter muita emoção no programa dessa quarta-feira. O casamento da Maria e do Jorge, que participaram do nosso quadro A Hora da Esperança. Um grande casamento, uma grande festa com grandes parceiros. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Nós aprovamos ontem também na Câmara, Monteiro, uma matéria importante que agrava o crime de furto ou de roubo quando da utilização de dinamite. Vocês estão vendo aí que estão explodindo, aqui no Amazonas ainda não, mas em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, eles estão explodindo agências bancárias, caixas eletrônicos utilizando dinamite. Então nós aumentamos a penalidade para essas pessoas. A Câmara está num processo de votação num ritmo acelerado, sobretudo semana passada, esta semana, com relação à segurança pública. Nós vamos, inclusive, votar também um texto importante que aumenta a pena de quem furtar ou ludibriar as pessoas da chamada terceira idade. Também uma crescente, essas pessoas de 60 anos, 65, 70 anos de idade, que estão cada vez mais sendo vítimas de golpes, sobretudo de estelionato. Então a Câmara, preocupada com essa questão, também vai votar, vai agravar esses crimes, vai aumentar a pena para quem cometer crimes contra os idosos. 12 horas e 31 minutos. Dia 28 agora de março completou um ano de uma das piores tragédias que nós tivemos no estado do Amazonas. Uma caçamba e um micro-ônibus se chocaram. Até hoje, as famílias estão chocadas, não apenas pela brutalidade desse acidente, mas também pela ausência dos seus familiares. 15 pessoas perderam as suas vidas, dentre elas 2 crianças. O Oliver esteve fazendo o registro desse primeiro triste aniversário. 28 de março de 2014. Manaus registra um dos acidentes mais violentos na história. O resultado da colisão entre um caminhão caçamba e um micro-ônibus, 15 pessoas mortas, entre elas 2 crianças. Uma ainda estava no ventre da mãe, que também morreu. O motorista da caçamba trafegava em alta velocidade pela Avenida Djalma Batista, no sentido bairro Centro. Exatamente nesta curva, ele perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e colidiu de frente com o micro-ônibus. Uma tragédia sem precedentes que parou a cidade. Cenas de terror que marcaram para sempre a vida das pessoas. Vinha passando no ônibus, mas não deu vontade de descer, não, porque a gente vive o sofrimento das famílias. A batida ocorreu na Avenida Djalma Batista, próximo ao viaduto Ayrton Senna, atual 28 de março, em homenagem às vítimas. Minutos após a colisão, na noite de sexta-feira, do dia 28 de março de 2014, homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e do SAMU uniram forças no resgate dos mortos e feridos. Após um ano, um mural em homenagem aos mortos no acidente foi construído embaixo do viaduto. Os funcionários da Prefeitura de Manaus, que trabalham no local para melhorar o acesso das pessoas, não conseguem esconder o sentimento de tristeza. Sentimento só de tristeza, né, cara? A gente vê as fotos do pessoal que a gente perdeu aí, né?
Só tristeza mesmo. Eu sinto uma emoção muito grande, né? Que eu diria que não só eu, como também todos nós que viram uma situação crítica dessa, jamais nós ficamos contentes com a situação dessa. Eu vejo uma desgraça no nosso país, porque as pessoas não têm mais respeito pelo ser humano, as pessoas não têm mais respeito nem por eles próprios, porque uma tragédia dessa, sinceramente, não dá pra gente raciocinar. Como que pode acontecer um negócio desse, né? Mas infelizmente no mundo de hoje nós estamos vivendo mundo do crime, mundo da droga, mundo do vício. Nada melhor pode acontecer, a não ser essas desgraças na vida da família, né? 12 meses se passaram, mas a tristeza é um sentimento ainda bem presente na vida das famílias que perderam seus entes queridos. Com o rosto em lágrimas, Dona Fátima desabafa. Muito triste, muita saudade. Muita dor, muita dor mesmo. Eu me acabo de dia para noite, muita dor, eu não posso nem entrar aqui. O avô dele também sofre muito. Lincoln, na época com 21 anos, neto de Dona Fátima e de seu Antônio, deixou saudade. No quarto do rapaz, tudo foi preservado, como se ele ainda fosse voltar um dia. Ele sempre vai ficar aqui. Aqui no meu coração ele. Vai ficar sempre aqui, ele dentro do meu coração ele. Formado em comércio exterior, o jovem, que falava 3 línguas, teve a carreira interrompida. A lembrança vai ficar sempre nos nossos corações. Choramos muito e até hoje a gente não esquece, não vai esquecer nunca o Lincoln. O Lincoln foi um bom filho, um bom sobrinho e jamais. Lamentamos também aquelas outras pessoas, as 15 famílias que perderam também seu ente querido. Para a família, só resta o orgulho e a lembrança de alguém que não cansava de fazer o bem às pessoas, mas que se foi deixando saudade. Bom, eu sou muito sistemático com essa questão de acidente de trânsito. Esse ano completa 17 anos que eu perdi meu irmão vítima da irresponsabilidade de delinquentes ao volante. Menores estavam dirigindo um carro em alta velocidade, fazendo roleta russa nas ruas da cidade onde meu irmão morava e acabou atingindo meu irmão. Vai completar 17 anos. Essas pessoas que perdem os seus entes queridos nesta circunstância, pode ter uma ideia do que isto representa. Você conviver com a pessoa cheia de saúde, cheia de vida, no caso dos jovens, cheio de planos para o futuro, porque foram pessoas jovens que perderam vida, crianças, todos com um futuro enorme pela frente. Existiu uma prova que deu positiva para o consumo de cocaína para o motorista. Enfim, as pessoas, elas não têm consciência de que ao dirigir sob efeito de álcool ou de outras substâncias, fatalmente estão contribuindo para que tragédias continuem ocorrendo nesse país. Então, quando você convive com uma pessoa, a pessoa cheia de saúde, no dia a dia, essa pessoa sai para trabalhar, ou para passear, ou para estudar e não regressa mais. Aquilo causa um buraco tão grande no seu coração que podem passar os anos que forem, que você jamais vai fechar o buraco no seu coração. E eu sou irmão. Vocês imaginem o buraco no coração da minha mãe ou do meu pai. Vocês imaginem o buraco no coração dos avós, dos pais, dos netos, de pessoas que conviviam praticamente 24 horas por dia juntos. Ceifar isso em questão de momentos é algo que dilacera a pessoa, é algo que machuca uma pessoa por toda a sua vida. E eu falo isso com profundo conhecimento de causa. Aliás, com um triste, profundo conhecimento de causa. E o pior é que até hoje, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, nem minha família viu sequer
aqueles que foram responsáveis por um assassinato no trânsito serem apenados. Nesse caso, a situação não é diferente. E o poder público, que poderia, ao menos colaborar, chamando essas famílias, chamando essas pessoas, para tentar fazer um acordo na esfera civil, para indenizar essas famílias. Nem isso foi feito. Aliás, o poder público está em débito com a sociedade há muito tempo. Quantas pessoas perderam a vida na praia da Ponta Negra, Monteiro? Por conta de uma obra mal feita. E até hoje, estas famílias não foram sequer indenizadas. O mínimo que eu acho que o poder público teria que fazer num caso como esse era não se omitir. Não deixar de honrar o seu compromisso. Não deixar de ser responsável, ao menos neste fato, das indenizações. O poder público deveria ter sido o primeiro, também no caso da Ponta Negra, onde acho que 11 pessoas perderam a vida, chamar essas famílias e propor um acordo. Agora, nessa questão também do micro-ônibus. As pessoas perderam os entes queridos, muitos eram arrimo de família, muitos trabalhavam para manter as suas famílias e nada de acordo ou nada de indenização. A empresa me parece que mudou de endereço, ninguém sabe mais onde está a empresa responsável pela caçamba e vai ficando por isso mesmo. Ou o Brasil muda a sua postura, ou infelizmente nós vamos continuar sendo conhecidos como o país da impunidade. E fica aqui a reportagem brilhante do Oliver, que extrai muito bem o sentimento de todas as pessoas envolvidas nessa questão e principalmente das famílias. Fica aqui a solidariedade do nosso programa, que sabe muito bem o que passa nesse momento, essas famílias, nesse momento de dor, de ausência, de angústia e, acima de tudo, desse distanciamento entre as pessoas. Participou do nosso quadro A Hora da Esperança, um casal muito simples, muito humilde, mas que tem uma história de vida muito bacana. Eles se encontraram dentro da igreja e se relacionaram, queriam se casar, não tinham recursos, mandaram uma carta para a produção do nosso programa, a produção separou a carta, eles participaram do nosso quadro A Hora da Esperança, nós conseguimos muitas empresas e muitos empresários, muitas empresárias para nos ajudar a realizar o sonho. O casamento foi no último dia 27, vocês vão ver a felicidade do casal e essa grande festa que o programa Exija Seus Direitos conseguiu realizar através do nosso quadro A Hora da Esperança. A reportagem é do Oliver Castro. Toda mulher sonha em se casar e ter filhos. O tradicional vestido branco ainda é o mais preferido pelas noivas. No matrimônio entre Jorge e Maria, ambos se casaram de branco. Bem, essa é a última entrevista do Jorge como solteiro. Falta pouco para o início da cerimônia. Expectativa sua, Jorge? Tô ansioso, tô nervoso. Tô com 3 noites que eu não durmo direito. 3 noites? 3 noites. Por quê? Preocupado. E aos 47 anos eu vou casar, né? Realização de um sonho. De um sonho. Eu nunca pensei na vida que eu ia casar, realmente, de verdade. O salão de eventos Deluxe ficou pequeno para tantos convidados. Mesmo assim, a noiva roubou a cena. O vestido estava impecável. Muito linda mesmo. Amei. Uma noite inesquecível que emocionou os convidados. Eu achei no momento da troca das alianças, foi muito emocionante. O noivo entrou acompanhado da mãe, Dona Fátima. A mensagem que eu digo para eles é que eles sejam muito felizes e que eles fiquem até velhinhos juntos. Para os parentes e amigos, Jorge é considerado um vencedor pelo exemplo de vida. Quem o conhece garante que ele jamais desiste de seus objetivos. Uma felicidade muito grande, né? Para eles e para nós também, né? Que compartilhamos dessa felicidade com eles. Ele sempre foi esse menino de garra, sempre trabalhou para ajudar a mãe dele.
E me ajudou também, que ele morou comigo, né? Então, ele sempre foi esse rapaz de garra mesmo. Graças a Deus, que Deus botou uma serva de Deus na vida dele agora para cuidar dele, né? Que ele seja muito feliz. Maria Antônia escolheu o filho para acompanhá-la até o altar. O ponto alto da cerimônia, a mensagem do pastor responsável pela celebração do casamento. Que o Senhor possa também nessa noite, ó Pai, falar com cada um, meu Deus, que está se preparando para casar, Senhor, através da Tua palavra, meu Deus. Eu te peço, Senhor, fica conosco nesta noite, é em nome de Jesus que te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Na hora do sim, Jorge e Maria aparentavam nervosismo. Mesmo assim, juraram amor eterno. Após 3 meses de namoro, enfim, casados. Todo casamento, a promessa entre os casais é de amor eterno. Entre a Maria e o Jorge, não poderia ser diferente. Maria, enfim, casados. Casadinha hoje. Estou feliz, né? Foi realizado o meu sonho, graças a Deus. Estou muito feliz. Desde já também quero agradecer a dona Gisele, né? A equipe do deputado que me ajudou e todos os convidados que aqui estão fazendo presente, né, na minha festa. Estou muito feliz. O Jorge ainda um pouco apreensivo, se recuperando de toda a emoção. Para você, Jorge, qual que foi o ponto alto da festa? A minha noiva, né? Em primeiro lugar, conseguimos realizar o nosso sonho, né? Teve muita luta para atrapalhar a gente, mas Deus não deixou que acontecesse isso. E agradeço a vocês, a sua equipe, Oliver, a dona do salão aqui, a dona Gisele, e todos os convidados, né, que estão aqui presentes, prestigiando a nossa festa, a minha da Antônia. Felizes para sempre? Feliz para sempre. É ficar velhinho nós dois. Jorge e Maria começam uma nova etapa em suas vidas. Uma vida de renúncias e comprometimento. A finalidade, fazer o outro feliz. O esposo amigo da esposa, a esposa amigo do esposo, esse aí é o fundamental, é o alicerce, é isso aí. Se tiver essa amizade verdadeira, compreensão, o amor, você vai ser. Como eu estou com a minha esposa há 25 anos e nós levamos nessa meta aí. Graças a Deus, Deus tem nos dado graça. Um casamento como manda o figurino. Bolo, decoração, jantar e convidados. E se depender da torcida, esse beijo vai se repetir para a vida inteira. Quero que ele seja feliz. Que Deus abençoe, né? O casamento deles. Muitas felicidades para os dois. Assim como na casa deles, tenha muita paz e prosperidade para eles. Sonho, alegria, emoção. Um casal radiante e feliz. Como diria o poeta, sua felicidade é a minha felicidade. Muito bem, parabéns ao texto e à reportagem do nosso querido Oliver Castro. Muito obrigado a Gisele, muito obrigado a todas as pessoas que doaram as roupas, o bolo, os salgados, a decoração. Enfim, tudo isso é uma grande concentração de esforços. E não fossem essas empresas, esses empresários, essas empresárias, nós não conseguiríamos realizar da maneira brilhante como nós conseguimos realizar o sonho da Maria e do Jorge. Que eles sejam muito felizes na paz do Senhor. 12h49, estamos encerrando o Exija Seus Direitos dessa quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição vão comandar hoje o Câmera 13. Uma ótima e abençoada tarde a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.